Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. E no vídeo de hoje eu vou falar como você pode turbinar seu vocabulário em inglês ou em outros idiomas. Eu perguntei no Instagram que vídeo vocês gostariam de ver aqui e o João Anderson deu essa ideia ótima. Se vocês quiserem tirar dúvidas de inglês ou dar ideias, sugestões de vídeos, me sigam lá no Instagram e me enviem uma mensagem. No vídeo eu vou focar em dicas para quem já tá no nível intermediário ou avançado, porque é nesse nível que a gente sente que tem aquela trava, que não tá aprendendo vocabulário novo, que tá com aquele vocabulário mais só do dia a dia e está um pouco limitado. Já quem está no básico é muito fácil aprender vocabulário novo, porque qualquer material que você utilizar, você vai encontrar palavras novas por estar no nível básico. Se você quer aumentar o seu vocabulário em inglês ou em outros idiomas, tente sair um pouco do vocabulário do dia a dia que você já domina. É muito comum a gente chegar no nível intermediário e a gente conseguir se comunicar na maioria das situações, mas quando chega um assunto específico a gente não consegue porque não tem aquele vocabulário, porque nunca escutou conteúdo sobre aquele assunto. O que é normal, porque se a gente não tem contato, a gente nunca viu aquelas palavras, não vai saber como dizer no outro idioma. Então, se você quer evoluir e conseguir falar sobre outros assuntos mais avançados, escolha alguns assuntos que te interessem e comece a ler notícias, livros sobre esses assuntos. Pode ser sobre qualquer coisa que te interessa, esporte, política, medicina, engenharia, qualquer coisa, pode ser sobre hobby ou profissão, mas tente ler textos mais avançados sobre esse assunto. Quando você encontrar palavras novas nesses textos, tente procurar o significado no dicionário ao invés de procurar tradução. Dessa maneira você acaba aprendendo mais palavras ainda e mais vocabulário. Dessa maneira você acaba melhorando ainda mais o seu vocabulário. Claro que sempre tem algumas palavras que só olhando o significado a gente não entende, então pode olhar a tradução, mas tente sempre primeiro ver o significado. Às vezes tem palavra que a gente vê a tradução em português e não sabe nem em português. Acontece. Quando você for procurar a tradução, tente ver em sites como o Reverso ou o Ling, porque eles dão várias opções de tradução e também exemplos em frase, para você ver em qual sentido você quer aquela tradução. O problema do Google é que geralmente ele dá só uma opção e não dá exemplos, então às vezes uma palavra tem vários significados, ele vai dar um dos significados e talvez não é o que você estava procurando. Se você não tem nenhum interesse de um assunto específico que você queira aprender vocabulário, tente ler notícias no geral e livros, porque geralmente vão ter vocabulários mais avançados do que conversas do dia a dia. Se você nunca leu um livro em inglês ou em outros idiomas, tente começar por aquele que você já conhece a história, então fica um pouco mais fácil para se acostumar a começar a ler em outro idioma, ou também livros mais de adolescente. Em inglês eles chamam de YA, que seria Young Adult, que geralmente tem um linguajar bem mais simples de entender. Se você já está acostumado a ler esse tipo de livro e você sente que não está evoluindo, não está vendo palavras novas, tente mudar o tipo de livro e ler coisas mais avançadas ou de uma maneira diferente. Eu geralmente lia muito mistério, distopia, que tem vocabulário um pouco mais avançado do que coisas do dia a dia, então eu aprendi muito com isso. Eu gosto de ler usando um app chamado e-Reader Prestige, eu vou deixar o nome aqui embaixo. E ele ajuda porque eu posso ouvir o áudio, então ele gera o áudio, então às vezes eu não sei como pronunciar uma palavra, eu posso escutar, ou eu posso escutar o livro inteiro e acompanhar lendo. E eu também posso clicar na palavra que eu não sei e ver a tradução. O único lado negativo é que a tradução é linkada com o tradutor do Google. Eu queria encontrar um app que pudesse ver com o dicionário. Eu sei que quem tem o Kindle consegue fazer isso, mas no caso eu não tenho, então o meu aplicativo traduz infelizmente direto para o Google, mas quebra um galho às vezes, não é o ideal, mas ajuda. Se você está aprendendo inglês, existe um site chamado vocabulary.com, onde existem alguns testes de vocabulário em temas diferentes. Então você pode escolher, hoje eu quero aprender vocabulário sobre geografia, hoje eu quero aprender vocabulário sobre história. E você faz o teste, ele dá uma palavra e vários sinônimos, na verdade um sinônimo e outras palavras que não são, você tem que selecionar o correto. E depois do lado da resposta eles vão dar exemplos de como usar aquela palavra, explicar o que ela é. Então é uma ótima maneira de aumentar o vocabulário. É muito legal porque você pode encontrar testes de livros. Então, por exemplo, se você está lendo Harry Potter em inglês, você pode ir lá e ver o primeiro capítulo e fazer um teste sobre o vocabulário do primeiro capítulo. Então ele seleciona as palavras mais difíceis, mais avançadas daquele capítulo para testar o seu entendimento. Então é uma ótima maneira de, se você está lendo um livro, ir lá no vocabulary.com para revisar o livro, para revisar o vocabulário. Então, uma maneira de revisar sobre o assunto que você está lendo. E se você acessar o site como professor e não como estudante, tem a possibilidade de criar testes. Então, você pode escolher palavras que você aprendeu e criar um teste próprio, ou colocar um trecho de um texto, de um livro, e ele mesmo cria com as palavras mais avançadas e depois testa o seu conhecimento. Então, é bem interessante para criar esses testes para revisar assuntos de livros que você está lendo. Para os outros idiomas eu não conheço um site assim, mas eu faço as minhas próprias revisões, anotando manualmente minha revisão.
Mas tem muitas pessoas que gostam também de usar o Anki, então o que funcionar melhor para você, o importante é revisar sempre depois de ler, você anotar as palavras novas e ter uma maneira de revisar, pode ser tanto usando um site, um aplicativo ou manualmente. Além de ler muito nos idiomas que eu aprendo, uma coisa que me ajudou muito é ver filmes e séries no idioma com a legenda no idioma. Então, por exemplo, se eu estou vendo um filme em francês, com a legenda em francês. Porque aí você começa a notar as palavras que você não conhece e começa a procurar ou tentar entender também pelo contexto daquela palavra. Então você acaba tendo o áudio da palavra, o contexto e uma palavra nova. É mais fácil de aprender não só a palavra, mas como usar e como pronunciar a palavra. Ver sem legenda nenhuma é ótimo para praticar a escuta, mas se a sua intenção é aumentar vocabulário, ver com a legenda no idioma ajuda muito. Outra maneira que eu aumentei meu vocabulário foi colocando o idioma em prática. Isso pode ser conversando com outras pessoas ou escrevendo no idioma. Quando temos que criar alguma coisa no idioma, sendo escrito ou falado, a gente acaba percebendo o que está faltando. Então sempre vem aquele assunto e faltou uma palavra, um vocabulário, então acabamos sempre aprendendo mais dessa maneira. Em uma conversa, se você não lembra como falar uma palavra ou se você não sabe, não se desespere, pare de falar ou trave. Tente perguntar de outra maneira como diz aquilo, é uma grande oportunidade para aprender palavras novas. Então, por exemplo, se você não sabe dizer guardanapo, você fala para a pessoa, como é aquela palavra, como é aquilo que a gente usa, um papel que a gente usa para limpar a boca? Aí a pessoa vai falar, guardanapo, e você vai aprender uma palavra nova. E geralmente, quando é assim, perguntando numa situação real, a gente acaba lembrando muito mais daquela palavra do que se a gente visse guardanapo em uma lista. Isso também serve para palavras que a outra pessoa usou na conversa e você não entendeu. Se você não entendeu, não só acene e finge que entendeu. Pergunte, o que é essa palavra? Eu não entendi essa expressão, não entendi o que você falou. Geralmente a pessoa vai explicar de uma outra maneira, ou vai apontar para o objeto e dizer o que é, ou fazer uma mímica. E a vantagem de aprender assim é que a gente geralmente não esquece porque a gente lembra daquele desespero de não lembrar a palavra. E não tenha medo de passar vergonha às vezes, pagar mico faz parte de aprender idiomas. E faz parte de ajudar a memorizar também, porque quando a gente erra, a gente lembra mais. Um exemplo de uma situação engraçada que eu passei quando eu estava com inglês intermediário, eu estava conversando com alguém e a pessoa falou que os meninos na Inglaterra só saíam pra hit on girls. E eu, no meu inglês intermediário, pensei, hit é bater. E eu fiquei super assustada, não sabia que a Inglaterra era assim violenta, Eu tive uma reação diferente do que eu esperava. Depois eu acabei entendendo que hit on girls seria dar em cima, flertar com as meninas. E depois disso eu nunca mais esqueci que hit on é um phrasal verb, não é só o hit. Então nunca mais esqueci o significado porque eu entendi errado e acabei passando vergonha. Resumindo, para melhorar seu vocabulário, você precisa se expor a conteúdos diferentes, mais avançados, não só o que você já está acostumado a usar, revisar o que você aprendeu e colocar em prática para ajudar a memorização. E também para ajudar a você entender como usa aquele vocabulário que você aprendeu em diferentes contextos. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!